Na véspera da sessão que deve votar o relatório de Renan Calheiros na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério falou pelas redes sociais sobre o relatório paralelo que apresentará. O senador apontou que o relatório de Calheiros tenta passar à população a ideia de que há um único responsável pela pandemia, o presidente Jair Bolsonaro. O senador Marcos Rogério classificou essa tentativa como um equívoco, talvez má-fé. Marcos Rogério afirmou: essa CPI foi um grande estelionato político e um grande fake news processual. O senador explicou que considera um estelionato porque a CPI nasceu com a incumbência de investigar e não investigou. O foco foi político voltado para o governo federal. Não quis saber o que aconteceu nos estados e municípios. Marcos Rogério acrescentou: é também um fake news processual, porque o relator faz acusações e enquadramentos que não têm lastro na verdade, nos fatos, nas evidências. Ele faz acusações graves sem provas. Marcos Rogério ironizou: uma dessas acusações parece piada, mas não é. O senador disse: para ele, não foi o vírus, e sim o presidente, o causador da pandemia. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilo sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, boa noite. São quase 10h40 da noite, trabalhando aqui os ajustes finais para o voto em separado que pretendo apresentar amanhã, terça-feira, na CPI da Covid no Senado Federal, enfrentando todos os argumentos apresentados pelo senador Renan Calheiros na semana passada, naquele relatório que ele apresentou com acusações ao presidente da República como se ele fosse o único responsável pela saúde pública brasileira. Aliás, aqui está o primeiro equívoco, ou mais do que isso, talvez má-fé, desta CPI da pandemia, que tenta passar a ideia à população brasileira que no Brasil, o único responsável pela saúde pública é o governo federal ou a figura do próprio presidente da República, atribuir a responsabilidade única e exclusivamente, seja o presidente da República, governador ou prefeito,
é um erro, uma má-fé injustificável. E talvez esse tenha sido o grande equívoco dessa comissão, né? Negar a existência de um sistema único de saúde descentralizado e com direção única em cada esfera de governo. O nosso relatório é um relatório extenso, eu não pretendo ler todo o relatório, ele tem mais, né, de 200 páginas de texto, de abordagens sobre tudo o que aconteceu e o que não aconteceu também. Nós estamos trabalhando isso no relatório, né, rebatendo as narrativas, porque essa CPI, né, a definição que eu tenho, né, com relação a esta CPI, a definição que eu consigo chegar é de que ela foi um grande estelionato político e um grande fake news processual. Estelionato político porque nasceu, né, com a incumbência de investigar tudo o que aconteceu na pandemia, a gestão dos recursos, ações, eventuais omissões, né, para dar à sociedade esclarecimentos sobre tudo, mas ela não investiga. Ela não passa dos limites do que aconteceu dentro do Ministério da Saúde. O foco foi político, voltado contra o governo federal. Não quis saber do que aconteceu nos estados e nos municípios. Portanto, um estelionato político, uma enganação à sociedade. Não investigou para valer. E também é um fake news processual, porque o relator traz no seu relatório, né, acusações e enquadramentos que não têm lastro na verdade, né, nos fatos, nas evidências. Ou seja, ele faz acusações e acusações graves sem provas. Ele ignora o que aconteceu nos estados e nos municípios, foca na figura do presidente e faz acusações. Uma dessas acusações parece piada, mas não é, né? Ele busca atribuir, né, ao presidente da República o crime de causar pandemia. Veja, pelo visto, para o relator, né, não foi o vírus, seja qual for a origem dele, mas o presidente da República, né, o causador da pandemia. E aí, estou dizendo isso seguindo a tipificação penal que ele coloca no seu relatório. E estou falando isso apenas para ficar nesse exemplo de absurdo desse relatório. Não vou esticar muito, não vou passar todo o meu relatório hoje aqui. Amanhã eu pretendo fazer a leitura de um sucinto do voto em separado que produzi e que pretendo compartilhar com quem nos acompanha. E a íntegra do nosso voto, com todas as fundamentações, argumentos, né, recomendações, nós vamos publicar também nas nossas redes amanhã e também no site do próprio Senado Federal. Tá bom, gente? Um abraço a todos, boa noite, uma ótima noite de segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser. É totalmente atípico no mundo atual se defender a adoção de políticas alinhadas com o conservadorismo. A escala progressista está altamente avançada na grande maioria das sociedades mundiais, especialmente no Ocidente. O Brasil conseguiu voltar algumas casas nesse pernicioso jogo da vida depois de grande parte de nossa sociedade perceber o caminho de ruína em que estava o nosso país. O grande problema é que no topo da vida nacional, em espaços públicos e privados, se concentra justamente a parte da sociedade que vinha patrocinando, né, o liberalismo cultural e moral em nosso país. Como essa pauta estava sendo tocada por partidos socialistas radicais que habilmente negociaram com o sistema, tudo ia de vento em popa. O governo do PT fazia o jogo das elites econômicas e também financiava as elites culturais. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro e a classe artística recebeu tanto recurso. Ao mesmo tempo, distribuía pacotes assistenciais para os menos favorecidos, massa eleitoral que garantia o partido no poder. Nos governos Dilma, mais ainda que na época do governo Lula, as transformações culturais foram aceleradas, principalmente com o forte ingresso do programa ideológico nas escolas. A eleição do presidente Jair Bolsonaro foi um nítido acordar da sociedade brasileira conservadora que não impunha bandeira vermelha, crê na Bíblia e defende a família e a pátria.
Voltamos a ver as cores verde e amarela nas ruas, nos carros, nos prédios, nas casas. Mas a simplicidade do presidente Bolsonaro e seu desejo de implantar um novo modelo de governo, inclusive no aspecto ideológico, chocaram de frente com o sistema vigente. Mesmo a abissal diferença moral entre o seu governo e os anteriores, que implantaram endêmica corrupção, é ignorada por seus críticos. Mais valem suas ideologias que a constatação de que o país mudou para melhor, para muito melhor, no aspecto de moralidade da coisa pública, além do grande avanço em obras e serviços. O jogo é ideológico, com raízes e reflexos internacionais. Há uma agenda global de esquerda que se alinha quando o assunto é a pauta dos costumes. O presidente Bolsonaro é um brasileiro simples, capaz de gestos inusitados, né? Como abrir as portas do Planalto para pessoas do povo sem qualquer protocolo, né? Comer pastel de feira, cachorro-quente da barraca da esquina. Ele é assim. As elites não querem um presidente assim. Há uma pauta globalista, repito, que precisa avançar. Parece teoria de conspiração, admito, mas não é. Embora existam aqueles que fazem disso quase que uma religião, trata-se de uma realidade fria e brutal que já se degenerou muitas sociedades ao redor do mundo, especialmente na Europa, e que busca, né, com força e ansiedade, comprometer a maioria do povo brasileiro, esse país continental. O sonho de 2018 não foi um pesadelo. O Brasil precisa refletir com bastante serenidade. O momento é de mais razão que emoção. É hora de prestar atenção na movimentação política do momento. Agora, todos se juntam, né? Os opostos se aproximam. Por quê? Porque há um objetivo comum: devolver o poder para quem esteja comprometido com a ideologia que defendem. O Brasil precisa seguir firme, sem corrupção e com muito trabalho. Precisamos retomar as reformas e avançar em investimentos estruturantes para diminuir as desigualdades regionais. Mais que isso, precisamos ser ainda mais patriotas, defendendo as liberdades individuais e todos os valores fundamentais de nossa sociedade. Não vamos desistir do Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.